Pessoal, vocês lembram desse puffzinho aqui? Puffzinho de 90 por 90 centímetros, com pés em metal, pés em alumínio. Pessoal que acompanha o canal há mais tempo deve lembrar. Foi um puff fabricado aqui em 2018, se não me falha a memória. Pouco mais de 4 anos que ele foi feito. E ele tem um acabamento diferenciado aqui. A princípio, vocês olhando assim, deixa eu mostrar um pouquinho mais de perto. Olhando assim de cara, vocês vão achar que é só mais um acabamento daqueles que eu já tenho um costume de mostrar aqui no canal. Geralmente eu faço isso aqui daquela maneira que vocês estão acostumados a ver. Cola a espuma no TNT e cola o material em cima, faço aquele sanduíche, depois passa a costura. Com a tirazinha aqui para fazer a puxada, uma tira de tecido ou então um fio encerado. A princípio seria a mesma coisa, seria o mesmo processo, parecido, só que tem algo diferente aqui. Quem assistiu o vídeo talvez lembre. O diferencial nesse acabamento aqui seria nessas puxadas. A costura aqui ela faz uma curva, aqui e aqui, nos 4 cantos. No encontro das costuras ela faz uma curvazinha. Os outros que eu já estou acostumado a mostrar, eu passo a costura direto sem a curva. Na hora que a gente faz a puxada, que vai revestir, puxa, aí ela fica funda. Só que essa aqui não, essa aqui tem um acabamento, esse tipo de acabamento fazendo a curvazinha aqui na costura, que deixa o acabamento aqui mais perfeitinho, mais bonitinho. Eu vou tirar aqui isso daqui. Para quem não viu o primeiro vídeo disso daqui, o vídeo original, o primeiro vídeo que eu fiz da construção disso aqui, para quem não viu, eu vou arrancar esse material aqui, tirar ele fora e mostrar para vocês, tá bom? E vou fazer um revestimento novo. Esse puff ele veio aqui para a oficina porque na realidade não tem nenhum problema com ele está perfeito. Só que houve uma pequena tragédia, um animalzinho, um cãozinho, ele resolveu testar seus dentes afiados e rasgou aqui. Ele mordeu aqui e fez essa pequena tragédia. Tirando isso daí, o puff está perfeito. Então eu vou trocar esse revestimento e vou aproveitar para mostrar isso aqui, esse tipo de acabamento para vocês, tá bom? Vocês vão ver que é diferente, o acabamento, a costura é diferente das outras que eu já mostrei, tá bom? Esse aqui só foi um que eu fiz nesse estilo, com esse tipo de costura. Os outros todos foram feitos da mesma forma, só passar a costura cruzando, com o acabamento, com a tirinha ou o fio encerado, puxando. Esse aqui é um pouquinho diferente, tá bom? Vou mostrar aí para vocês. Retirei aqui a capinha, pessoal, e olha só aqui a espuma do assento. Ela tem uns furinhos, tipo os furinhos do capitonê, que a gente faz com aquele vazadorzinho para colocar o botão, só que aqui não é para colocar o botão, é porque o acabamento é diferenciado, como eu falei, é diferente daqueles outros que eu tenho costume de fazer. Nos outros, às vezes eu não faço esse furinho, deixo só na espuma mesmo quando a gente puxa a tirinha ou o fio encerado, a espuma afunda um pouquinho. Já assim eu fiz com o furinho por conta desse acabamento aqui diferente. Olhando aqui direitinho dá para perceber a diferença. Aqui a costura ela não vem reta. Quer dizer, na verdade ela vem reta até chegar aqui no cruzamento. Quando chega no cruzamento de uma costura com a outra, aí ela faz essa curvinha. Tanto na costura que vem como na outra, nessa e nessa. Vocês observam aí que tem uma curvazinha na costura.
Isso daqui não é porque ela foi puxada, é porque já está com tempo de uso e foi puxado para fazer o acabamento e ficou desse jeito. Não, não é, porque realmente a costura é feita dessa forma. Se observar direitinho aí, vocês percebem que tem um bico, um biquinho, ó. E eu vou fazer a outra costura da peça nova, do revestimento novo, daí vocês vão ver a marcação, como que é feita. Aqui tem 3 costuras, ó. 2, quer dizer, tem uma por cima aqui e tem mais outra de lado. Então eu vou fazer aí a outra costura, daí vocês vão poder ver direitinho a marcação. E quem tiver mais curiosidade de ver direitinho todo o processo de fabricação, tem um vídeo aí no canal da construção desse puff, tá bom? Só procurar aí e assistir, tá ok? Pronto, eu já tenho aqui o material feito as primeiras costuras e as próximas costuras eu fiz aqui um rabisco só para tentar mostrar mais ou menos como que fica. Eu tenho aqui um quadradinho feito de caneta, ó, vocês podem ver. Esse quadrado ele tem 4 centímetros nos 4 lados e ao meio ele é dividido pela costura que foi feita. Ou seja, fica 2 centímetros para cada lado. Esses 2 centímetros é o que demarca aqui, é o que limita, é o que dá início à curva da costura que vem de lá. A costura começa por lá, começa lá do cantinho da peça, vem, quando chegar aqui, ela faz essa curvinha descendo, quando chegar aqui no cruzamento da costura, ela sobe novamente e continua. Do mesmo jeito aqui do outro lado, certo? Essa costura que vem daqui não são 2 costuras, uma aqui e outra aqui, é apenas uma costura, porque o material ele é costurado dobrado. A gente dobra para poder fazer essa costura e num lado fica a costura do ponto da agulha e do outro lado fica a costura com a linha da bobina. Eu fiz essa marcação aqui só para tentar mostrar aqui para vocês. Eu não vou utilizar isso aqui porque eu já tenho uma certa prática na costura, então não vai precisar eu fazer em todas as outras. Mas para quem está começando, quem vai fazer isso aí pela primeira vez, seria interessante marcar todas para poder seguir aí a costura por cima da marcação. Vai ficar aí um pouco, eu diria que vai ficar um pouco menos difícil, digamos assim, de fazer. Isso aqui, essa costura com essa curvinha aqui faz com que fique aquele acabamentozinho fundo, aquele biquinho que eu mostrei para vocês da capa que foi retirada do puff velho, tá bom? Então é isso, eu vou fazer essa costura aqui e mostrar para vocês como que fica, ok? Então, gente, aqui eu tenho já as costuras já feitas, todas elas, e agora dá para perceber aí como que fica o formato. Fica aí um bico. E é exatamente isso aqui que entra dentro do furozinho da espuma. Aqui é só amarrar o cordãozinho, o fio encerado e puxar. Todos ficam aí da mesma forma. Aí dá para vocês perceberem como é que fica a costura. Daí você me pergunta se precisa mesmo dessa costura aqui no meio, essa primeira costura, se não seria mais rápido só dobrar aqui e já passar a costura. O problema é o seguinte, até poderia fazer, só que eu acho que leva um pouco mais de atenção e pode ser que não fique tão boa. Porque a partir do momento que você dobra isso aqui,
com essa costura aqui já feita, ela deixa uma funda no material, fica mais fácil dobrar. E a partir do momento que você dobra isso aqui sem essa costura, pode ser que do outro lado aqui, o material não fique bem certinho, pode ser que a costura de baixo não pegue direito aqui. Fica alguma parte solta. Então com essa costura aqui já vai facilitar mais, porque quando você passa a costura já fica fundo o material, facilita a dobra e a marcação também. Você vai marcar 1 centímetro de cada lado para poder fazer isso aqui. Então é isso, pessoal. Agora está faltando aqui só fazer a costura das laterais do puff e fazer o revestimento. Vou costurar isso aqui rapidinho e já vou levar para revestir. Mostro vocês quando estiver pronto, tá bom? A peça feita com esse tipo de costura, ela tem vantagem e desvantagem em relação a outra costura, ao modo mais simples de fazer. Dessa forma, fica com um acabamento, ao meu ver, fica com um acabamento bem melhor. Não que a outra fique ruim, a outra também fica um acabamento bom, só que assim fica ainda mais caprichado, fica ainda melhor. A desvantagem seria o tempo de trabalho, porque é mais demorado para fazer a costura dessa forma. O acabamento, ele com certeza fica bem melhor. Nesse acabamento, como vocês viram, ele tem, na hora de fazer a costura, ele tem aquela curvinha. Foi feita aquela curvazinha, fazendo aquele bicozinho, que é para entrar aqui dentro do furo da espuma. Quando a costura é feita da outra forma, que ela é totalmente reta, sem fazer aquela curvazinha, sem fazer o biquinho na costura, o que acontece? Quando a gente vai revestir, coloca o material aqui, a gente tem que puxar para que o tecido desça e faça essa fundazinha. E quando é um tecido que tem uma certa elasticidade, até que faz bem melhor. Agora, quando é um tecido que não tem elasticidade, às vezes pode ocorrer, pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ocorrer de ficar alguma rugazinha aqui, certo? No caso do tecido já feita a costura dessa forma, com essa curvinha, fazendo já o biquinho, ele já desce moldado, já desce com moldado de acordo com, digamos, de acordo com o furo da espuma. Então ele já desce mais fácil, não precisa você fazer tanta força para puxar, para poder ficar fundo, e o acabamento ele fica perfeito.
fica bem melhor do que o acabamento com outro tipo de costura. Não que o outro fique ruim, como eu já falei, também fica bom, já fiz vários assim. Se você, até mesmo se você utilizar um tecido que tem uma certa elasticidade, fica melhor ainda. Mas dessa forma fica bem melhor. A desvantagem é que dá bem mais trabalho para fazer a costura, para fazer toda a costura dessa capa. Bem mais trabalho do que fazer da outra forma. Então, analisando as duas situações, se você quer fazer algo mais rápido e com um bom acabamento, você opta pela outra costura, pelo outro tipo de costura. Agora, se você quer algo mais bem produzido, eu diria mais bem refinado, mais bem acabado, então você opta por esse tipo de costura aqui. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas com certeza vai ficar bem mais acabado, tá bom? É isso, gente. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Não se esquece de deixar aquele like generoso que eu costumo pedir, tá bom? Se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, e ativa o sininho de notificações. Valeu, grande abraço a todos.